Meus irmãos, cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Tome seu assento por um instante. Enquanto a turma do som me ajuda aqui, melhoram só um pouquinho. Eu não sou muito chato não, mas está bem fechado assim o som do microfone. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por este privilégio de mais uma vez poder ser o portador da palavra do Senhor para a sua igreja, muito especialmente nesta noite em que se oferece a Deus culto em ação de graças pela formatura, se não me falha a memória, aqui foi dito 36 alunos, claro, nem todos aqui presentes, mas são 36 alunos do curso de missiologia que hoje estão aqui agradecendo a Deus por terem alcançado esta vitória, que podem ter absoluta certeza, total convicção. Não é uma vitória exclusivamente pessoal de cada um dos senhores, cada um das senhoras, cada um dos irmãos. Isto é uma vitória da igreja, especialmente da igreja Ministério do Alecrim. Era como se estivéssemos sonhando de olhos abertos em poder contemplar aqui na nossa igreja a formatura de mais de 3 dezenas de novos missionários que aqui se dedicaram, aqui estudaram, aqui se empenharam e, por certo, a partir não apenas de agora, mas muito mais a partir de agora, se voluntariam para realizar com mais eficácia a obra do Senhor. Deus seja louvado. Eu quero começar louvando a Deus pela vida de cada um dos alunos, pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço, por entenderem a necessidade da obra e se colocarem à disposição para melhor se qualificar e para melhor assim servir na obra de Deus. Deus abençoe, Deus vos recompense, que Deus faça o vosso ministério, que eu tenho certeza que cada um tem, ser bem sucedido para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do secretário de missões, presbítero David, já foi apresentado, acredito que todos conhecem. Se alguém não conhecia, pôde conhecer nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida do presbítero David, e sem qualquer lisonja, mas sendo sincero, verdadeiro, está fazendo um trabalho extraordinário que até então este campo ainda não tinha visto. E Deus tem agraciado o presbítero David, dado-lhe a possibilidade de fazer um trabalho que vai ser, já está sendo, será cada vez mais marcante para esta igreja, para este ministério e naturalmente para cada lugar aonde o Senhor enviar, para que esse trabalho continue sendo desenvolvido. Não falo isso com nenhum demérito aos anteriores, até porque eu faço parte do grupo dos anteriores, dos antecessores, mas é fato de que o trabalho que está sendo realizado pelo presbítero David, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Já fez muita coisa em tão pouco tempo e ainda vai fazer muito mais para a glória de Deus. Tenho certeza que esse é resultado do ardor, da vontade, da chama de ganhar almas e de fazer a diferença. E é claro que não faz sozinho. Tenho que reforçar aqui as palavras do nosso pastor e louvar a Deus pela vida da Josi. Já gemeu bastante, já chorou bastante. Hoje deve estar sorrindo ali atrás dessa máscara, também de muita alegria. O Júlio, que estão ladeando aí, o David à direita e à esquerda, como foi dito. Deus vos recompense. Deus possa de fato ser extremamente gracioso com vocês. Esta obra é uma obra extraordinária e vocês serão recompensados. A Josi já tem muita experiência, sabe disso, mas eu quero reforçar e louvar a Deus pela sua vida, Josi, pela vida do Júlio, também do Sidney, né? Já saiu aqui, mas também está nessa pegada aí. E claro, nós não estamos aqui rasgando seda não, irmãos, estamos dando honra a quem merece, isso é fato. Tudo isso é possível também porque há uma cobertura espiritual na retaguarda que dá carta branca para isso acontecer. É o pastor presidente, pastor Elias. Deus seja louvado, pastor.
pela sua vida, pela sua visão, pelo coração aberto para esta obra, que é a obra de Deus. A gente fala esta obra, parece que é uma obra paralela, não é uma outra obra, aquela obra, outra obra. É a obra de Deus, só tem uma obra, e esta é a obra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que dá total liberdade a esse grupo para fazerem a obra de Deus. E nós estamos vendo aqui este dia memorável. Parece tão simples, mas é marcante, irmão. É um dia para entrar também para a história do calendário da nossa igreja. Deus abençoe a todos envolvidos, direta e indiretamente. Que Deus seja louvado por vossas vidas. Eu não vou ser extenso, mas eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Mas naturalmente que esta palavra, num primeiro momento, ela é mais direcionada aos formandos. Ela tem mais a ver com o ministério que os formandos têm desempenhado. Aqui alguns já são secretários de missões, por exemplo, Wallace, Diácono Wallace, e outros que eu estou vendo aqui já desempenham essa função e vão fazer cada vez melhor. Eu quero ler com a igreja no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém. Podem se assentar. Que título, hein, esses missionários receberam? Provocadores de alvoroço. E de certa forma este título cai bem, sim, para todo missionário. Missionário é alguém que alvoroça o mundo, que transtorna, que combate as bases falidas do sistema corrupto. É alguém que é malquisto, é alguém que não é bem visto pelo mundo, pelo sistema mundano. E por isso este nome que ele recebe: alvoroçadores, causadores de confusão, causadores de problemas. Os missionários na cidade de Tessalônica receberam esta alcunha. Porém, antes de falar especificamente do episódio em questão,
do qual nós fizemos menção na leitura bíblica, eu quero abranger um pouco mais o conteúdo e falar-lhes acerca do livro em questão. Não é novidade para ninguém aqui presente, tenho certeza, de que o livro dos Atos dos Apóstolos trata do livro da história da igreja. Atos dos Apóstolos tem como proposta principal, como um livro histórico que é, trazer a narrativa da história da igreja desde os seus primórdios, desde o início das suas atividades autorizadas por Jesus em Pentecostes. Quando digo atividades autorizadas por Jesus, foi porque ele mesmo disse que os apóstolos não deveriam se ausentar de Jerusalém, e esse ausentar-se de Jerusalém, eu quero chamar de sair para fazer missões, mas Jesus disse que eles não deveriam fazê-lo antes de receberem do alto revestimento de poder. O que acontece em Atos capítulo de número 2, a partir de então a igreja está autorizada com o selo do céu, com a patente celestial, com o poder do alto, com a capacitação sobrenatural, sem a qual ela não duraria muito tempo, não avançaria, não chegaria a lugar nenhum, mas a partir de então ela está autorizada, capacitada, empoderada para levar a mensagem do Evangelho aos confins da terra. Se nós aqui estamos, é porque aquela igreja recebeu o poder do alto, e depois de tê-lo recebido, cumpriu a missão que recebeu de levar o Evangelho adiante. Então a história da igreja que é narrada em Atos dos Apóstolos, é a história de missões, porque os missionários, eles são continuadores da história da igreja. Sim, os missionários são os continuadores da história da igreja. Estou sendo taxativo e não tenho medo de me equivocar nas minhas palavras. Se não houvessem missionários, não haveria o avanço da igreja. A história da igreja, ela se mistura com a história dos missionários. Você não vai ler um livro de história da igreja que não fale da história dos missionários. Você não, nem que seja bíblico, estou falando de Atos dos Apóstolos, a começar por um livro bíblico. Você não vai ler nenhum livro que seja bíblico ou extra-bíblico que fale do avanço da igreja, sem que fale dos missionários, porque a história da igreja se mistura com a história dos missionários, pois os missionários são aqueles que dedicam a sua vida para que a igreja continue avançando. E eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas aqui, não quero ser ingênuo também, nem provocar a emoção de ninguém para dizer que todos, mas eu tenho absoluta certeza que alguns têm plena consciência de que são vocacionados, chamados, inflamados, e eu peço que jamais deixe se apagar este fogo, este ardor que vocês receberam do céu para levar adiante a mensagem do Calvário, para fazer Cristo conhecido onde Ele ainda não foi conhecido, para fazer Cristo adorado onde ainda Ele não é adorado. Vocês foram levantados, e falo isso, repito, sem desejo de provocar emoção, mas com convicção. Vocês foram levantados para fazer o nome de Jesus glorificado aonde ainda Ele não é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. A história da igreja, portanto, é a história do cumprimento da ordem divina de ir por todo mundo. A história da igreja é a história que começa a partir de Jerusalém, mas que avança para a Judéia, Samaria e alcança os confins da terra. Foi esta a ordem, não o pedido, foi esta a ordem de Jesus para o colégio apostólico, os quais representavam a totalidade da igreja, que estes avançassem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, mas não restritos a Jerusalém. É isso que às vezes é difícil compreender, é isso que às vezes nos engessa, é isso que às vezes impede que nós possamos ir além, e o ir além aqui significa ir aonde Deus quer nos levar.
não é ir além dos propósitos de Deus, é ir além dos propósitos humanos para atingir os propósitos de Deus. Precisamos entender que tudo começa em Jerusalém. Sim, é verdade, mas não termina em Jerusalém. Jamais terminará em Jerusalém. Triste da igreja que começa e termina onde começa. A igreja, ela foi chamada como um organismo vivo que avança, que progride, que evolui. Uma igreja que não evolui, ela involui. Uma igreja que não avança, ela decresce, ela diminui, ela mingua, corre o risco de morrer. Por isso precisamos avançar. Para avançar é necessário ter visão espiritual daquilo que Deus tem nos chamado, daquilo que Deus tem nos proposto. E nós aqui estamos louvando a Deus por causa de pessoas que entendem que o chamado deles não se restringe às quatro paredes. Eles querem avançar, eles querem progredir, eles querem falar de Jesus nos becos, nos valados, nas ruas, nas casas de recuperação, na nossa cidade, no nosso bairro, sim, na nossa rua, mas eles têm desejo de ir além. Se o projeto de Deus é outra cidade, eles estão prontos a dizer: eis-me aqui. Se é outro estado, eis-me aqui. Se é outro país, eis-me aqui. Se é outro continente, eis-me aqui. Eles querem estar aonde Deus deseja que eles estejam, para fazer a obra de Deus e o nome do Senhor glorificado. Os primeiros apóstolos, os que receberam primariamente, em primeira mão, dos lábios do próprio Cristo, a ordem de evangelizarem o mundo inteiro, de pregarem o evangelho a toda criatura, ao mundo inteiro. Estes homens, e não quero aqui em hipótese alguma tocar no caráter ou na moral de alguns dos apóstolos, mas à luz da Bíblia, fica claro que eles tinham um apego tão grande por Jerusalém, que fazia com que eles não cumprissem a ordem de Jesus. Eles se apegaram ao cargo que receberam, ao status, a cadeira, a posição, que ficou em segundo plano a tarefa que foi dada a eles, de levarem o evangelho de Jesus ao mundo inteiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu, como pregador, não muito experiente, mas com alguma experiência, já reconheço quando alguns olham para mim como quem diz: sei que você está falando aí, sei de onde você tirou isso não. A gente passa o olho assim rapidinho e vê alguns que, vamos ver onde vai dar essa invenção dele. Está inventando isso aí. Está na Bíblia, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A gente tem o slide hoje com o texto bíblico. Se tiver é bom, porque quem está em casa sem a Bíblia e olha no telão, vê também. Não que Deus tenha me revelado que tem alguém em casa também cético, mas vai que tem. E também Saulo, versículo 1 do capítulo 8 de Atos, consentiu na morte dele, ou seja, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto saia de Jerusalém, vá para a Judéia, vá para Samaria. Você conhece essa história, já deve ter ouvido 15 pregações, 18 estudos, até hino, falando: quem não faz missões em Atos 1:8, no poder do Espírito Santo, faz missões em Atos 8:1, debaixo de perseguição. Mas tem gente que nem Atos 8:1. Todos saíram, Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Estes não foram. E aí é por esta razão que no capítulo 9, você conhece a história também,
nasce um novo apóstolo. Quem é o apóstolo que nasce no capítulo 9? Paulo. Por que é que o Senhor Jesus vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, para naquele encontro converter Paulo, e usando aqui uma linguagem muito fácil, muito acessível, para que todos compreendam, e traz Paulo para o seu time, tira Paulo da oposição e traz Paulo para o seu time, na ocasião Saulo, mas se a gente trocar aqui Saulo, Paulo, você entende? No capítulo 8 nós lemos que ele era o perseguidor, o responsável pela dispersão de todos, exceto os apóstolos, e no capítulo 9, ele está sendo agora transferido para o lado de Jesus, para o lado da igreja, para ser um apóstolo. Porque isso, o texto nos diz que Paulo, ou Saulo, respirava ameaças, perseguição contra a igreja. Ele era tão ávido, ele era tão dedicado, tão empenhado na sua função, que depois de tê-la cumprido na terra onde ele deveria cumprir, ele vai até os líderes religiosos, ele se apresenta e ele pede cartas. Carta para quê, Paulo? Eu quero ir em outras cidades, eu quero fazer missões em outros lugares, eu quero perseguir crente em outras nações. Ele estava indo para a Síria, outro país, eu quero perseguir em outro país. Jesus, meu Deus, um homem que vai para outro país para perseguir a igreja. Eu quero alguém que tenha disposição de ir para levar a mensagem da igreja, para pregar a minha palavra. Você não vai chegar lá, eu te encontro no meio do caminho. Eu preciso de alguém como você no meu time. Tem aqueles que não querem ir, mas tem aqueles que estão ainda no anonimato, dizendo: Deus, se eu tiver oportunidade eu vou, se o Senhor me chamar eu vou. Muitos não ouvem a sua oração e sequer conhecem a sinceridade do seu coração, mas Deus está precisando de pessoas no seu time. Deus está precisando de homens e mulheres no seu time, que tenham coragem, disposição, ousadia, desapego pela sua própria vida, desapego por qualquer coisa que é terrena, para levar a mensagem do Evangelho e fazer o nome de Jesus glorificado. Ele está precisando. Por quê? Porque este mundo, ele precisa de missionários. Se tem alguma coisa que está este mundo precisando, é de pessoas que levem o Evangelho autêntico, genuíno, verdadeiro. Há uma demanda por missionários, há uma carência. Jesus disse: a seara é grande, poucos os ceifeiros. A seara só aumentou, os ceifeiros não aumentaram na mesma proporção. Então ele continua dizendo: eu ainda estou procurando ceifeiros, eu ainda estou procurando pregadores, eu ainda estou procurando missionários. E esta noite ele pode encontrar-se com você. Aleluia. Há uma necessidade urgente neste mundo. E Jesus disse: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. O interessante é que aqueles homens oram e depois eles mesmos são enviados. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Jesus disse a ele: orem para que o Senhor da seara levante ceifeiros para a sua seara. E no capítulo seguinte Jesus os envia. O que isso significa? Eles eram a resposta da própria oração. Você está orando para Deus levantar alguém e Deus quer levantar você. Você está orando para Deus enviar alguém e Ele quer enviar você. Você está orando para Deus preparar alguém, Ele está preparando você. Você está dizendo para Deus usar alguém, Ele já começou a usar você. Você é a resposta da sua oração. Porque se você alcançou a sensibilidade para entender que a obra precisa e teve disposição de se colocar na brecha para orar, Deus acha que ou Deus vê por bem te colocar no flanco inicial para ser o evangelizador, para ser o missionário, o pregador. Você é a resposta da sua oração. Paulo tinha desejo de ir além na tarefa,
fazer, irmãos, Paulo queria fazer aquilo que não foi mandado. Os sacerdotes disseram para ele cuidar para que o evangelho, a mensagem, que eles chamavam de heresia, a mensagem da cruz, do crucificado do Gólgota, não se expandisse ali em Jerusalém, e depois de garantir a dispersão daqueles que ali estavam, Paulo vai pedir para fazer mais do que lhe foi ordenado a fazer. E se a Bíblia diz que o servo inútil alcança a credencial de servo inútil quando faz tudo o que lhe é mandado fazer, aí ele pode sair por aí arrotando vaidade: eu sou servo inútil. Pode se orgulhar de ser servo inútil, porque faz tudo o que lhe é mandado fazer. Imagine alguém que está fazendo além daquilo que lhe é mandado fazer. Paulo passa para o time. O tempo aqui não me permite, não é meu desejo também contar a história de Paulo até o início das missões, das primeiras viagens missionárias, o capítulo 13. Mas eu só quero me dirigir aos formandos dessa noite para dizer-lhes que entre o chamado de Paulo, a sua conversão no capítulo 9, e a sua primeira viagem no capítulo de número 13, longos anos se passaram, e esse tempo é chamado de preparação. Preparação. Ela é importante. O tempo que vocês dedicam, não é gastam, mas investem, se preparando, é necessário. É necessário. Tempo de preparação. Paulo teve que controlar a ansiedade, o desejo de ir, de fazer, de pregar. Deus o colocou no oculto. Em um período de tempo no deserto da Arábia, em outro período de tempo na sua terra natal, em Tarso, para depois ser lembrado por Barnabé, que o busca, o traz a Antioquia, que se transforma agora no centro missionário do primeiro século, porque em Jerusalém, só queriam saber de ficar em Jerusalém. Antioquia passa a ser a base da igreja missionária, e a partir dali vai sair as primeiras missões. No capítulo 13 então temos a primeira, a partir do capítulo 16 a segunda. A segunda viagem é a entrada do evangelho na Europa. Filipos, nós conhecemos a história de Paulo pregando em Filipos, convertendo pessoas naquele lugar, sendo preso por pregar o evangelho e libertar uma jovem que era cativa e possessa de demônios. E na prisão todos sabemos o que aconteceu. Ele é açoitado, ele é humilhado, ele juntamente com seu companheiro Silas. E depois Deus então produz um terremoto muito grande à meia-noite, e o cárcere então se abre, e eles estão livres novamente para fazer a obra. Eles não fogem, eles esperam o dia amanhecer, batizam o carcereiro, sua família. Quando eles são então interpelados pelos magistrados, que agora descobrem que Paulo é cidadão romano, Paulo é solicitado a sair da cidade de Filipe, e ele sai e começa então o capítulo 17, aonde lemos. Quando ele sai de Filipos, o texto diz: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. A chegada de Paulo a Tessalônica, ela é antecedida por eventos marcantes, e o mais marcante deles, sem dúvida, são os eventos ocorridos em Filipos. É aquela prisão, é aquela humilhação, é o açoite em praça pública, é a experiência da libertação sobrenatural, o cárcere tremendo, as portas se abrindo, o currículo dele foi acrescentado. Se de um lado ele gozou experiências sobrenaturais com o agir de Deus, por outro lado ele foi tentado a abandonar a missão por conta do sofrimento e da humilhação. Puxa, eu vim fazer a obra de Deus, chego aqui para pregar o evangelho, boas novas, salvação, e olha como eu sou recebido. Prisão, açoite, humilhação pública. Esse negócio de missão não dá para mim não. Esse negócio de ser pregador do evangelho não serve para mim. Eu cheio de boas intenções, querendo levar o mundo perdido à salvação,
trabalhando arduamente para que eles saiam do caminho do inferno e encontrem o caminho do céu. E olha a retribuição: humilhação pública, açoite, prisão. Paulo poderia parar. Com certeza Satanás soprou no ouvido dele: pare, a obra não é aquilo que você imaginava que seria. O seu ministério não está acontecendo como você imaginou que aconteceria. Olha pelo que você está passando. Olha a humilhação, olha a decepção. Olha como as pessoas olham para você, como elas te veem. Paulo é obrigado a deixar aquela cidade. Bate a poeira dos pés e sai. E agora vai a outra cidade. Quando ele chega em Tessalônica, o capítulo 17, o versículo 2, diz que naquela cidade tinha uma sinagoga, o final do versículo 1, e Paulo tinha por costume ter com eles. E ele vai à sinagoga por 3 sábados consecutivos. E o que é que ele faz? Disputa com eles sobre as escrituras. Esta disputa aqui é aquele debate, um diz uma coisa, o outro outra, e Paulo, o versículo 3 diz que expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo não recuou, não retrocedeu. Eu preciso dizer aos missionários: vocês vão ter experiências extraordinárias realizando a obra de Deus. Não necessariamente em outro país, não necessariamente em outro estado, fazendo a obra de Deus na rua, o culto na rua, nas bocas de fumo, centro de recuperação, fazendo a obra de Deus, quem sabe, no ônibus, no evangelismo, de porta em porta, numa visita no lar. Vocês vão ter experiências extraordinárias, porque a promessa de Jesus é: estes sinais seguirão. Os sinais seguem aqueles que vão. Ninguém segue quem está parado, irmãos. Ninguém segue um carro estacionado. Siga aquele carro estacionado, não existe. Só se segue quem está em movimento. A igreja só experimenta milagres à medida que ela se move, à medida que ela vai. Se ela vai, Jesus vai com ela. Eu estarei convosco todos os dias. E se ele estiver, a certeza de milagre, experiências extraordinárias vos acompanharão. Milagres farão parte da vossa lide missionária, da vossa lide ministerial. Vocês terão testemunho para contar. A alegria transbordará a vossa alma. Vocês terão prazer de ocasionalmente assumir um microfone de uma tribuna como esta para dizer coisas tremendas que Deus fez através da vossa vida, apesar da vossa pequenez, mas pela presença do Deus grandioso nas vossas vidas. Isto é uma realidade. Experiências tremendas vos esperam. Mas também haverão dias de decepções. Também haverão dias de frustrações. Também haverão dias que vai ser necessário engolir o choro. Críticas duras, desleais. Críticas sem fundamento, sem base. Só para ver mesmo a pessoa desanimar, tentar fazer desistir. Jogar balde de água fria na chama do Espírito. Isto é uma realidade que acompanha também a vida do missionário. Momentos de decepção, de ter um planejamento e acontecer o contrário, de achar que vai ser de um jeito, é do outro, de pensar que terá uma boa recepção e terá uma péssima recepção, de achar que a obra será realizada, mas não temos explicação para tudo, não acontece, não flui. E a frustração você precisa administrar, a tristeza, as críticas, as palavras pejorativas, negativas, para tentar te colocar para baixo. E aí é o momento de pesar na balança. Se de um lado há as críticas, as frustrações, as decepções,
Do outro lado há um Deus que nos chamou a não andar por vista, mas andar por fé. Nós não buscamos aplausos humanos, nós não buscamos aprovação de homens, nós não buscamos tapinha nas costas, nós buscamos o sorriso de Deus, a alegria do céu. Se nós estamos fazendo e o Pai está se alegrando, o sinal está verde. Continua, continua, avança. Estamos em período de pandemia. Presbítero Sidney disse: pelo amor de Deus, não passe das 11. Foi mais ou menos isso? Lá está Paulo expondo as escrituras. Irmãos, missionário tem que saber expor as escrituras. Lá está Paulo disputando com eles, mostrando que eles estavam errados, porque na verdade o que aconteceu deveria acontecer. O Cristo, convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse. Esse Cristo, esse que eu vos anuncio, é o Cristo. Paulo estava expondo, demonstrando. Tem que ter habilidade com o livro de Deus. Você é um porta-voz de Deus, você tem que falar a palavra de Deus. Por isso é importante o momento de preparação. Não seja um mensageiro sem mensagem, seja um mensageiro com mensagem. Hoje até que não está tanto por conta da pandemia, mas quando estava aquele movimento frenético, né, as agendas, festas, congresso e tal, e aquela coisa, e a publicidade que as redes sociais dão, e a pessoa coloca lá no dia 1º, já coloca a agenda do mês. O mês tem 30 dias, o cidadão tem 42 agendas. 35 agenda, 38. É melhor não ter convite e ter mensagem do que ter convite e não ter mensagem. Muita gente que prega todo dia, 30 dias por mês, ele prega os 30, mas não tem uma mensagem. Tem gente que prega uma vez a cada 6 meses, mas que mensagem. É melhor ter mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lhe dizendo, hoje você se forma e de repente você pode pensar: estou preparado, não preciso mais de preparação. Não. Você continua necessitando de preparação. A fonte é inesgotável. A palavra é um poço que não tem fim. Continue buscando, continue estudando. A igreja vai oferecer outros cursos, esteja dentro. Se não oferecer, busque em outros lugares. Continue se aprofundando, lendo, pesquisando, indo atrás de fontes. Você precisa estar preparado, porque na hora que a oportunidade chegar, precisa encontrar-se com um missionário preparado, pronto, que tenha mensagem, que saiba demonstrar, que saiba expor, que saiba apresentar o Evangelho. Você é o representante de Cristo, você fala a palavra de Deus, você está aqui para representar o céu. Então fale a palavra de Deus e não a sua. Tenha mensagem. Tenha mensagem. Testemunho é bom, mas eu prefiro a mensagem. Porque tem missionário que é só testemunho, e muitos deles já estão envelhecidos já. Irmão, porque em 1963, quando eu fui visitar a casa da meu irmão, estamos em 2021, e está quase acabando, está indo rápido, não tem mais nada novo, não. Testemunho é bom, mas eu prefiro a mensagem. Paulo tinha mensagem e ele diz a palavra. Alguns deles creram. Por que creram? Porque Paulo tinha mensagem. Paulo provou, Paulo expôs, Paulo demonstrou. Ele abriu os textos, ele abriu os salmos, Paulo abriu os profetas. Isaías 53 mostrou o Cristo, foi apresentando Cristo. A mensagem de Paulo era Cristo, baseada nas Escrituras. Provou, o Cristo tinha que padecer, padeceu, tinha que morrer, morreu, tinha que ressuscitar, ressuscitou, vai voltar, eu creio. E muitos creram também, e o texto diz, uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja.
Judeu, se tem alguém que tinha que conhecer a Bíblia, eram eles. Se tinha alguém que tinha que dominar as Escrituras, eram eles. Judeus, filhos de Abraão, trazem o DNA do pai da promessa. Mas agora está vendo outro aí que chegou agora, faz parte da igreja, saiu de um anonimato, está pregando, querendo provar outra coisa, movidos de inveja, movidos de inveja. O que eles fazem? Eles tomam alguns homens perversos, vadios, homens sem ocupação, homens que não têm compromisso, homens que não têm propósito, homens que não têm uma chamada, não têm uma vocação, não têm uma atividade na obra de Deus, vadios, perversos, invejosos. E eles querem parar, eles querem impedir o avanço. Eles invadem a casa de Jasson, onde Paulo estava, e ele tenta arrancar Paulo e os missionários, Silas, e outros que ali estavam, não os encontra. Eles já haviam sido retirados dali para um outro lugar. Então eles pegam o dono da casa, arrastam ele aos magistrados, e começa a clamar: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os missionários são alvoroçadores, provocadores. Eles batem na base do sistema que está falido, corrompido, paralisado. E agora começa o mover do Espírito. Um desejo ardente de levar o Evangelho, de pregar, de ganhar almas, de fazer a obra de Deus crescer, expandir. Esses querem impedir. Então, a palavra é: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Porém, antes deles chegarem, a notícia chegou primeiro. Antes de Paulo chegar em Tessalônica, a notícia do ministério dele chegou primeiro. Quando eles chegaram, os perseguidores disseram: eles estão transtornando o mundo por onde passa. Chegaram também aqui. A notícia do que eles vinham fazendo chegou primeiro. Eles chegaram depois e já se encontraram com oposição. Eles tentaram parar, porque Paulo estava alvoroçando, junto com Silas e demais companheiros. Na segunda viagem missionária também estava junto Lucas, Timóteo. Alvoroçadores. O mundo vê os missionários, a igreja, mas eu quero me dirigir aos missionários dessa forma, porque o mundo está corrompido. E a mensagem dos missionários vai de encontro à corrupção do mundo. Eles chamam isso de transtornar. Os missionários têm uma mensagem que condena os pecados da nação, do mundo, do sistema corrupto, caído, mundano, satânico. Eles chamam isso de transtornar. O mundo está de cabeça para baixo. A igreja está tentando colocá-lo de cabeça para cima. Eles dizem: não, o mundo está de cabeça para cima, está certo. Vocês querem virar ele de cabeça para baixo. Nós somos os transtornadores. Nós é que somos os alvoroçadores. Mas Paulo teve êxito naquela cidade. E caminhando para o fim da minha mensagem, eu quero dar 3 razões pelas quais Paulo teve sucesso. E eu quero dirigir-me mais uma vez aos formandos, para que esses 3 pilares fundamentais que baseavam o ministério da pregação da palavra na vida de Paulo possam estar presentes na vida e no ministério de cada um de vocês em todo o tempo da vossa vida, até o arrebatamento. A primeira epístola que ele escreve aos Tessalonicenses. Vá comigo até lá rapidinho, já encerro. Capítulo 2 da primeira epístola, escrita aos crentes lá de Tessalônica. Paulo diz assim: porque vós mesmos, irmãos, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis
que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados. Olha o que aquele sofrimento de Filipe fez com eles. Havendo primeiro padecido e agravados em Filipos, como bem sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A minha mensagem, ou a mensagem do Evangelho de Deus, que eu pregava, não era com imundícia, nem com fraudulência, e nem com engano. Não foi com engano, imundícia, nem fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Eu quero me ater para finalizar aqui, no capítulo 2, os versículos 5 e 6. Poderíamos explorar muito mais, o tempo não permite. Porque, como bem sabeis, o versículo 5, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Paulo começa dizendo que o evangelho que ele pregava não tinha engano, imundícia nem fraudulência. Não tinha engano, imundícia nem fraudulência. Mas eu quero me ater a este outro tripé. Não eram palavras lisonjeiras. O que são palavras lisonjeiras, presbítero Ronaldo? Famoso afagar ego, famoso massagear ego. Paulo disse: não, eu não me vendi, eu não me corrompi, não fui chamado para ser massageador de ego. Vocês são testemunhas. As minhas palavras não eram lisonjeiras, não eram palavras para agradar a homens. Ele diz, em segundo lugar, não pregava por pretexto de avareza, não era por dinheiro, não era para agradar homens, não era lisonja, não era por dinheiro. Você já refletiu sobre a razão do seu chamado? Você já refletiu sobre a razão da sua vocação? O que você pretende com o dom que Deus lhe entregou e que você está lapidando, e esse curso foi importante para lapidar um pouco mais? O que você espera daqui para frente? Quando as portas se abrirem, as oportunidades virem, não falo apenas em púlpitos, igrejas, congressos, aonde Deus vos levar, nas ruas, aonde for. Qual será a base da vossa pregação? Os pilares do vosso ministério? O que motiva a fazer a obra de Deus? Paulo disse: vocês são testemunha, e Deus é testemunha. Eu não usava palavras lisonjeiras, eu não fazia com um propósito avarento, tampouco para agradar a homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Que a sua chamada seja do alto, que a sua chamada seja de Deus, que a sua chamada seja do céu. Que se esta convicção dominar a sua alma, você não vai precisar se vender à lisonja, você não vai se preocupar com a avareza, você não vai precisar se preocupar em agradar a homens. Se você tiver consciência de que quem te chamou foi Deus, e você trabalha para Ele, para a glória dEle,
Preocupe-se em adorar a Ele, honrar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Você trabalha para honrar a Ele. Quem cuida de você é Ele. Quem supre a sua necessidade é Ele. Quem se encarrega de que não falta o que você precisa é Ele. Enquanto estiver comprometido em trabalhar para Ele, anunciar o Evangelho dEle, sem malícia, sem engano, sem fraudulência, Deus conhece o seu coração. Ele vai dar o suprimento, Ele vai dar a provisão, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai providenciar as oportunidades, Ele vai levar aonde você não imagina, Ele vai te conduzir a caminhos que você jamais sonhou chegar, e lá chegará, não por tua causa e nem para te exaltar, para falar da palavra dEle, para honrar o nome dEle, para que pessoas se curvem ao poderio e ao senhorio dEle. Missionário, você é um servo de Deus, que foi chamado para trabalhar para a glória de Deus. Se coloque de pé. Eu imagino que o que eu disse aqui em aproximadamente 45 minutos, você ouviu em 3 meses de curso. Deus usou professores para lhe dizer exatamente o mesmo que eu disse, com outras palavras, com outros textos, mas disse o mesmo, eu tenho certeza. Você ouviu isso e encerra agora o curso aqui ouvindo mais uma vez. Deus quer te fazer lembrar e jamais se esquecer. Você é um chamado. Tenha compromisso com quem te chamou, porque quem te chamou tem compromisso com você. Não recue por causa das críticas. Não recue por causa dos momentos difíceis. Momentos extraordinários também lhe aguardam, faz parte. Avance. Pregue a palavra de Deus com coragem, com ousadia, com verdade, e Deus te honrará. Feche seus olhos, vamos orar, e eu devolverei a palavra a quem de direito. Querido Deus e Pai, nesta noite, mais uma vez, com alegria transbordante no coração, com o júbilo, ó Pai, que é o sentimento que melhor domine, melhor revela o que de fato a minha alma sente, é júbilo, por presenciar este momento, a formatura desses irmãos. Senhor, eu quero te agradecer de todo o meu coração, pedir que o Senhor permaneça com as suas mãos estendidas sobre a vida do presbítero David, sobre a vida da irmã Josi, sobre a vida do irmão Júlio, presbítero Sidney, e cada um desses que se formam nessa noite. Que as suas mãos permaneçam estendidas sobre a vida de cada um, dando a eles, ó Pai, cada dia novas e novas oportunidades para te servir, para fazer a tua obra, proclamar o teu evangelho, levar a tua mensagem. Que esse certificado que eles receberão não seja apenas para adornar uma estante, uma parede, mas sejam um lembrete de que eles foram vocacionados pelo Senhor para levar o teu evangelho, para fazer a tua obra. Eu te louvo pela vida de cada um e peço que o Senhor os abençoe de forma abundante, em nome de Jesus. Amém.